versículo 1 até o versículo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1 ao 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei as obras que você realiza e não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como nós estamos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos dirigir a Deus uma oração. Pai, te louvamos por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na tua casa e aprendermos da tua palavra. Que possamos aprender nesta noite com a igreja de Sardes, não a sermos uma igreja morta, mas uma igreja viva. Pai, que o Senhor possa falar com a tua igreja, apesar de mim. É a minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tome seu assento. Meus irmãos, eu acredito que todos que estão aqui nessa noite, ou pelo menos a grande maioria, deve ter acompanhado as últimas eleições presidenciais, as eleições de 2018. E se você lembrar um pouquinho, você vai recordar que as eleições de 2018 foi uma eleição marcada por fake news, que nada mais eram do que notícias falsas que circularam durante o período das eleições. Eram notícias falsas difundidas tanto pelo pessoal da esquerda como pelo pessoal da direita. Algumas das notícias que circularam naquela época, por exemplo, falavam que aquela facada que o candidato Bolsonaro havia recebido havia sido uma armação do próprio candidato, para, quem sabe, as pessoas se comoverem e voltarem nele. Outros até chegaram a dizer que ele não havia levado facada nenhuma. Houveram outras fake news na época que afirmavam que o candidato Bolsonaro iria acabar com o 13º salário, com o adicional de férias, com o Bolsa Família. E a ideia aqui da oposição era claramente tirar votos do candidato. Alguns de esquerda chegaram até a afirmar que o Lula era inocente. E talvez essa tenha sido a maior fake news de todas. O mais curioso de tudo é que a grande maioria das pessoas que recebiam essas fake news pelo WhatsApp acreditava naquilo que estava vendo e naquilo que estava ouvindo. Muitos nem se deram ao trabalho de checar para ver se aquelas informações eram verdadeiras. As pessoas somente acreditavam. Mas também não só acreditavam, as pessoas se tornavam propagadores de notícias falsas, porque a gente ali botava o botãozinho de reencaminhar e mandava para todos os nossos contatos. Nunca na história deste país houveram tantos compartilhamentos de notícias falsas via WhatsApp como nas eleições de 2018. E assim era a igreja de Sardes. As pessoas espalhavam notícias a respeito da igreja de Sardes. Notícias de que Sardes era uma igreja avivada, era uma igreja barulhenta, era uma igreja que ali aconteciam manifestações, haviam novidades e revelações. Se alguém morasse na Ásia Menor, naqueles dias, e decidisse que no domingo à noite
gostaria de frequentar o culto em uma igreja avivada, certamente Sardes seria a escolha daquelas pessoas, porque a fama daquela igreja era grande. O único problema é que tudo isso não passava de uma grande fake news. Jesus, ao se dirigir para a igreja de Sardes, ele disse: vocês têm fama de estarem vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Aparentemente Sardes parecia ser uma igreja modelo, uma igreja avivada, uma igreja atuante, uma igreja poderosa, uma igreja pujante, que tinha uma boa fama e que tinha notoriedade, inclusive entre os cristãos. Mas o Senhor, que sonda, que esquadrinha e que conhece muito bem a sua igreja, ele sabia a realidade da igreja de Sardes, da sua morte espiritual, da sua decadência e do seu marasmo. Infelizmente, essa situação que nós vemos em Sardes não é diferente do que nós vemos em muitas igrejas por aí hoje. Muitas igrejas possuem um grande nome, possuem fama de serem avivadas. Seus bancos estão cheios de pessoas e as suas reuniões estão lotadas. As suas mídias sociais estão cheias de seguidores e os seus vídeos no YouTube têm milhares de visualizações e de curtidas. Mas são igrejas mortas, são igrejas mundanas, frequentadas por defuntos. Pessoas que estão na UTI espiritual e que precisam urgentemente de um desfibrilador para que possam ser reanimadas. São igrejas repletas de pessoas apáticas, de enfermos espirituais. Pessoas que pensam estarem vivas, mas que estão mortas, ou ainda nem nasceram de novo. Tem aparência de cristão, tem roupa de cristão, tem linguagem de cristão, mas não são cristãos. A mensagem de Sardes que nós vamos ouvir hoje é um alerta para nós. Nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, sóbrios, para que de maneira nenhuma sejamos nós tomados de surpresa. Para que eu possa continuar, meus irmãos, eu quero aqui rapidamente com vocês traçar um panorama histórico, cultural e geográfico da cidade de Sardes. Porque entendermos estas coisas será importante para nós entendermos as palavras de Jesus direcionadas àquela igreja. Eu sei que isso pode até parecer um pouco chato, mas eu garanto que será importante para o nosso entendimento do que Jesus escreveu para esta igreja. Sardes ficava situada em uma região montanhosa. E a cidade de Sardes, ela literalmente estava edificada sobre um monte, sobre uma montanha. Era uma cidade extremamente fortificada e muito bem guardada. A própria geografia da região, por ela estar ali cercada por montes e ela mesma estar situada em cima de uma montanha, fazia com que esta cidade parecesse praticamente inconquistável. A cidade de Sardes, ela foi fundada em 700 antes de Cristo, e ela era a capital do reino da Lídia. Ela era uma cidade extremamente rica e importante. Alguns dizem que por Sardes ser uma cidade difícil de ser conquistada, porque ela estava, como eu disse, situada nos altos montes. Muitos contam que as pessoas ricas daquela época levavam suas riquezas para deixarem estocadas em Sardes. Tamanha era a confiança de que aquela cidade era uma cidade intransponível. Sardes era uma espécie de cofre a céu aberto. Porém, em 529 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, se levantou contra a cidade de Sardes e a sitiou. Depois de Ciro estar muitos dias acampados ao redor da cidade de Sardes, ele descobre uma brecha no muro.
E se aproveitando então desta brecha no muro, ele consegue invadir e conquistar a cidade de Sardes. Penso eu que os moradores e os exércitos da cidade de Sardes, eles sentiam-se imbatíveis, sentiam-se orgulhosos, porque eles estavam numa cidade altamente fortificada. E penso que baixaram a guarda. E quando eles baixaram a guarda, então eles foram conquistados. Na hora em que eles não esperavam, à noite, Ciro invadiu a cidade e conquistou a cidade de Sardes. Depois, mais tarde, em 2018, antes de Cristo, Antíoco Epifânio vai adotar a mesma estratégia e também consegue conquistar a cidade de Sardes. Depois que Sardes foi conquistada, ela nunca mais foi a mesma cidade rica e pujante como antes. No tempo que João escreveu aqui a igreja de Sardes, a cidade, embora ela ainda fosse uma cidade rica, ela não era nem sombra daquilo que ela já havia vivido no passado. A exemplo do que nós vimos na última exposição da igreja de Tiatira, a cidade de Tiatira, também Sardes era um polo da indústria têxtil. Lá se produzia lã, e alguns acreditam que os tecidos mais brancos daquela época eram produzidos em Sardes. Em Sardes também havia o culto à deusa Ártemis, ao qual se acreditava que tinha o poder de restaurar a vida aos mortos. No entanto, é interessante vermos que a igreja de Éfeso estava morrendo, e somente Jesus é quem lhe poderia dar a vida. Quando João escreve à igreja de Sardes, a cidade havia se tornado uma cidade imoral, decadente, totalmente degenerada e entregue à luxúria e aos prazeres da carne. Pior do que isto, a igreja havia se tornado como a cidade, orgulhosa, presunçosa e autossuficiente. Vivia das glórias passadas. Tanto a cidade como a igreja estavam vivas apenas pelo nome. Agora volte seus olhos ao versículo de número 1. E nós vamos ver o remetente desta carta. Nós vimos nas exposições anteriores que Cristo é quem pessoalmente endereçou uma carta a cada uma das igrejas em particular. E também nós vimos que a forma como Cristo se identifica para aquela igreja tem muito a ver com a situação que a igreja está vivendo e com a solução para aquela igreja. Então, para Sardes, se você ver no versículo 1, Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A expressão aqui, 7 Espíritos, usada no versículo 1, pode ser uma referência clara a uma profecia que havia sobre o Messias, que está lá em Isaías, capítulo 11 e versículo 2, quando Isaías profetizou e disse o seguinte: repousará sobre ele, no caso Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isto não quer dizer que Jesus possui um número limitado de qualificações, mas o número 7 aqui está associado ao próprio Deus. O 7 aqui traz uma ideia de perfeição, de algo completo, de algo absoluto. Jesus está se dirigindo à sua igreja em Sardes e está se apresentando para a sua igreja como o verdadeiro e único Deus, como o Senhor do universo, como o Deus soberano e sustentador de todas as coisas. A expressão 7 Espíritos aqui também pode ser uma referência à ação do Espírito Santo no meio da igreja. No entanto, isso não significa que existem 7 Espíritos Santos, porque na verdade, como diz Efésios 4:4, há apenas um Espírito. Mas o 7 aqui, novamente, nos traz uma ideia de
plenitude, de algo completo, de algo que é íntegro. Quando o Espírito Santo vem em plenitude de poder e perfeito agir sobre a sua igreja, ele é capaz de reavivá-la, ele é capaz de trazer vida, ele é capaz de trazer o convencimento do pecado, ele é capaz de trazer o quebrantamento. Agora, o mais importante aqui é que seja esta expressão uma referência a Isaías, ou seja, uma referência à ação do Espírito Santo. O importante é entendermos que a resposta para uma igreja morta é o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Apenas Ele pode derramar do Espírito Santo sobre a sua congregação. Apenas Ele pode trazer vida para uma congregação que está morta. Apenas Ele pode operar o novo nascimento e incendiar o seu povo. O avivamento não pode ser produzido por meios humanos. Eu não posso vir aqui e tentar fabricar um avivamento. Porque não é assim que acontece. O avivamento acontece pela ação divina do Espírito Santo. Avivamento, meus irmãos, não é emocionalismo, mas é um abandono do pecado. É uma busca por uma vida de santificação, uma busca pela presença do Senhor e pela sua vontade. Ainda no versículo 1, veja que Cristo também se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Como nós vimos nas exposições anteriores, as estrelas representam, simbolizam os líderes, os mensageiros de Deus, os pastores, os responsáveis por conduzir o rebanho do Senhor. Por que que Cristo se apresenta com ambas as designações para a igreja de Sardes? Por que Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas? E Steven Lawson vai dizer que é porque a chave para reavivar uma igreja está com a direção do Espírito Santo na vida dos seus pastores, dos seus obreiros e dos seus líderes. Lawson vai dizer que se os membros necessitam pegar fogo, primeiro os pastores têm que incendiar. Tal o pastor, tal a sua igreja. Os servos de Deus, os obreiros do Senhor, precisam ser cheios do poder de Deus. E ao confiarem as suas vidas a Deus, o Senhor lhes envia a virtude do Espírito Santo. E somente assim poderão conduzir as suas igrejas ao avivamento. Lawson diz que a igreja assimila a pulsação do seu líder espiritual. E é por isso que os líderes precisam estar em sintonia direta com Deus. E é por isso que eu digo, meus irmãos, orem pelos seus líderes, para que estes sejam cheios do poder de Deus. Igreja, ore pelo seu pastor, ore pelas lideranças, ore por aqueles que estão conduzindo a obra do Senhor, para que estes, sendo cheios do poder de Deus, possam inflamar toda a igreja. Está com a Bíblia aberta? Versículo 1 ainda. O Senhor vai apontar a falha da igreja de Sardes. Jesus vai direto ao ponto. Veja que ele não faz rodeios. Jesus não faz elogios, mas ele vai direto ao assunto. Sardes é uma igreja com fama de que está viva, mas na verdade ela está morta. Nós vimos nas 4 igrejas anteriores que nós já passamos aqui, que Jesus primeiro faz um elogio, para depois somente então apontar o problema daquela igreja. Mas em Sardes não acontece assim. Jesus vai direto, sem rodeio, e coloca o dedo em cima do problema e diz: vocês são uma igreja morta, apesar de terem fama de que estão vivos. E isso nos mostra que nada deixa o Senhor mais indignado do que uma igreja
morta. Isso porque, meus irmãos, uma igreja morta, ela é uma ameaça à força vital do cristianismo. Nada causa mais estragos e atrasos na obra do Senhor, no seu reino, do que uma igreja falsa, que tem fama de estar vivo, mas que está morta. Lembra aquele ditado que diz assim, muito ajuda quem pouco atrapalha? Esse ditado não funciona aqui, porque uma igreja morta, ela atrapalha demais o andamento da obra do Senhor. Uma igreja morta, ela presta um desserviço enorme para o reino de Deus. Então esse ditado não funciona aqui. Uma igreja morta é uma igreja cheia de hipocrisia. É uma igreja fake. Na verdade, uma igreja morta, se nós formos analisar, ela é uma contradição em si mesma, porque como pode uma igreja que diz servir ao Deus vivo ser morta? Então ela é uma contradição em si mesma. Repare, meus irmãos, que durante o seu ministério, Jesus se assentou com as prostitutas e com os republicanos, com os pecadores. Mas Jesus repreendeu severamente os fariseus por causa da sua hipocrisia, por causa da sua falsa espiritualidade. Sardes era assim como os fariseus. Vivia de glórias passadas e a sua condição atual era só uma representação. Sardes estava vivendo uma falsidade, estava vivendo com máscaras, era apenas um rótulo, uma fachada. Por isso que Jesus repreende Sardes severamente. Pode baixar um pouquinho o microfone. Aos olhos do mundo e até aos olhos de outros cristãos, Sardes parecia uma igreja fervorosa. Parecia uma igreja ativa. Quem olhava Sardes de fora parecia uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de vigor. Mas a sua espiritualidade, como eu disse, era um rótulo, era uma máscara, era uma fachada que o Senhor que conhece, que sonda, que esquadrinha a cada igreja, a cada cristão individualmente, ele diz, vocês têm fama de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Não há segredos para o Senhor Jesus. Ele inspeciona, ele mede, ele conhece a sua igreja e cada cristão em particular. Eu acredito, meus irmãos, que em Sardes se fazia tudo o que se fazia numa igreja normal. Tinha culto, tinha louvor, tinha pregação. Talvez as pessoas ali até fossem animadas, entusiasmadas. Talvez até as pessoas fizessem barulho no culto. Mas a igreja estava morta e os seus membros eram como defuntos. Tinham seus nomes escritos no rol de membros da igreja, mas não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Ao analisarmos a carta de Sardes, diferente das outras cartas que nós já vimos, nós vamos ver que esta igreja, ela não passava por nenhuma perseguição externa. A bem da verdade, meus irmãos, é que o diabo nem precisou perseguir esta igreja, porque ela já estava morrendo, ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Satanás não se preocupa se existe uma igreja a cada quarteirão, desde que essas igrejas estejam mortas. Nós também não vemos na igreja de Sardes nenhuma heresia sendo ensinada, a exemplo das demais. Nós não vemos aqui em Sardes os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas, os falsos ensinos de Jezabel, nem tampouco vemos aqui qualquer outra distorção doutrinária que precisasse ser combatida. E até penso que talvez a situação da igreja de Sardes teria sido melhor se eles tivessem que ter enfrentado a perseguição, ou se eles tivessem que ter combatido os falsos ensinamentos. Como nada disso aconteceu, o que nós vemos aqui é o retrato de uma igreja acomodada, uma igreja sem vida, na UTI espiritual,
e respirando por aparelhos. Adolf Paul vai dizer que onde reina a morte pelo pecado, não haverá morte pelo martírio. Agora, se você olhar para o versículo 2, você vai ver que havia um segundo problema na igreja de Sardes. As suas obras não eram íntegras. E aqui nós podemos entender esta questão das obras íntegras de pelo menos duas maneiras. Primeiro, que esta integridade aqui pode se referir a obras inacabadas, não concluídas. Os cidadãos de Sardes talvez tinham muita iniciativa, mas tinham pouca acabativa. Essa palavra não existe, mas eu estou aqui fazendo um neologismo, né? Eles tinham muita iniciativa, mas tinham pouca acabativa. Se empolgavam muito no começo dos trabalhos, pareciam animados, mas não conseguiam finalizar nenhuma das suas obras. E abandonavam o serviço do Senhor pela metade. O segundo entendimento aqui sobre a questão de palavras, de obras íntegras, é que os cristãos de Sardes estavam fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito e com motivações erradas, com motivações egoístas. Não havia mais sinceridade no seu trabalhar para Deus. Não havia mais pureza nas suas atitudes na obra de Deus. Eles ostentavam uma vida de piedade, uma aparência externa de retidão, mas internamente estavam longe de Deus. E o Senhor, que sonda e conhece os corações, disse: as obras de vocês não são íntegras, não são completas, não são sinceras diante de Deus. Então Jesus vai dizer: por causa disso, o Senhor não está recebendo as suas obras diante de si. E meus irmãos, seja por uma via ou por outra, o que nós podemos concluir aqui é que esta falta de integridade para a igreja de Sardes nada mais era do que um reflexo da sua vida naufragante, do seu estado de apatia moral, do seu estado de morte espiritual. Era um puro reflexo do que acontecia ali. Agora, o versículo 4, ele vai nos dar uma real ideia do porquê a igreja de Sardes estava morta. O versículo 4 vai nos dizer que alguns, bem poucos, não haviam se contaminado, não haviam sujado as suas vestes. Então nós entendemos que a grande maioria da igreja estava com as vestes sujas, estava se contaminando. O que isso implica? Implica que Sardes havia se tornado uma igreja mundana. Ela estava flertando com os prazeres da carne, e a maioria dos seus membros já estavam com as roupas sujas, lhes faltava pureza, lhes faltava santidade. Sardes não estava vigiando, e o mundo estava adentrando pela igreja. Sardes havia se tornado uma igreja amiga do mundo, e nós sabemos que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E este é um grande problema nos nossos dias, assim como foi para a igreja de Sardes. Aos poucos, muitas e muitas igrejas têm permitido que o mundanismo avance porta adentro. É claro, meus irmãos, que as práticas mundanas, elas não se apresentam como um monstro, não se apresentam com uma cara feia, porque senão ia ser fácil a gente dar um chega para lá e permanecer puro. Mas a questão é que este mundanismo, esses ensinamentos vão se apresentando como coisas boas, como inovações saudáveis, como contextualizações interessantes. E assim nós vamos abraçando práticas que não condizem com as sagradas escrituras, em nome de uma melhor aceitação diante do mundo. Mas isso não está certo. Porque desta forma, meus irmãos, aos poucos nós vamos morrer. Aos poucos a nossa espiritualidade vai murchar. E a nossa vida de santificação, a nossa vida de devoção ao Senhor, ela vai esfriando. E quando a gente se der conta, já vai estar prestes a morrer. Nós precisamos, como foi falado aqui, implantar uma política de tolerância zero para com o pecado.
se alguma coisa tiver aparência de ser algo ruim, então nós devemos fugir. Aliás, meus irmãos, o conselho bíblico é resistir ao diabo e fugir do pecado. Mas tem cristãos tentando inverter esta lógica e estão tentando resistir ao pecado enquanto fogem do diabo. Isso não vai dar certo. Amados, a minha súplica é para que nós estejamos atentos, vivendo uma vida de santificação, uma vida de consagração a Deus, renunciando os prazeres da carne e do mundo e sujeitando-se à vontade do Senhor. Está com a Bíblia aberta? Versículos 2 e 3. O Senhor vai apresentar a solução para essa igreja. O Senhor apresenta algumas atitudes que o cristão de Sardes, e nós também, devemos tomar para vencermos este estado de morte espiritual. E a primeira atitude que o Senhor dirige àquela igreja é: fiquem vigiando, ou sejam vigilantes. É como se Cristo estivesse pegando aquela igreja, sacudindo eles e dizendo: acordem, acordem, despertem, sejam vigilantes. E quando o Senhor Jesus falou isso para a igreja de Sardes, para eles aquilo era algo muito vivo na memória deles. Porque como nós vimos, a cidade de Sardes foi tomada à noite, quando as sentinelas da cidade dormiram, confiando que jamais seriam conquistados. Então, quando as sentinelas dormiram, a cidade de Sardes foi tomada, não uma, mas 2 vezes. Então, quando a igreja ouviu estas palavras, sejam vigilantes, eles entenderam muito bem que eles não poderiam dormir, mas eles precisavam despertar, eles precisavam acordar, eles precisavam estar alertas. E também nós, meus irmãos, precisamos acordar. É necessário que nós tenhamos a consciência de que alguma coisa está errada. Precisamos despertar do nosso estado de inércia e apatia espiritual. Precisamos romper com a vida de pecados e buscar a Deus. É preciso despertar. Nós precisamos romper, meus irmãos, com o comodismo, com a indiferença às coisas de Deus. Jesus alertou aquela igreja que se eles não vigiassem, Jesus viria como um ladrão contra aquela igreja. E esse vir como um ladrão aqui não tem nada a ver com a segunda vinda do Senhor, mas aqui é uma vinda específica para aquela igreja, a fim de discipliná-la. É uma vinda de juízo e de julgamento para a sua igreja. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Segunda atitude que o Senhor diz para aquela igreja: fortaleça os que estão para morrer. Na igreja de Sardes tinha um monte de gente morta. Tinha um pequeno remanescente fiel. E tinha algumas pessoas que estavam quase morrendo, que estavam na UTI espiritual. E aí o Senhor Jesus diz para que aqueles que estavam fracos fossem fortalecidos. Os crentes fiéis, aquele remanescente fiel que não se contaminou, são eles que precisam socorrer e fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão flertando com o mundo. Meus irmãos, escute o que eu vou dizer. Uma minoria, mesmo que um remanescente fiel, ainda que pequeno, uma minoria ativa, viva e robusta, pode fortalecer o restante que estava para morrer. O avivamento, meus irmãos, não começa em grandes estádios, mas geralmente começa num quarto, numa pequena reunião de oração. Esse remanescente fiel que ainda está vivo, precisa zelar pela palavra de Deus, pela vida de oração, pela comunhão com os irmãos.
E a minha pergunta é: em qual grupo nós estamos nesta noite? Entre os que estão mortos? Entre os que estão na UTI espiritual? Ou fizemos parte do remanescente fiel? Se você responder que faz parte do remanescente fiel, então eu digo: seja uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Apresente-se para o trabalho. Arregace as mangas. Faça a diferença. Terceira atitude que o Senhor recomenda para a igreja de Sardes: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. O que a igreja de Sardes havia recebido e ouvido? O quê? O Evangelho. Jesus faz um chamado para que a igreja de Sardes se lembre das verdades centrais e fundamentais da sua fé, para que ela se lembre do Evangelho, da simplicidade e da pureza da palavra de Deus. Este chamado não era um chamado para que Sardes vivesse do passado como um museu, não, mas era para que eles relembrassem a sua herança espiritual. O reavivamento na igreja parte desta lembrança dos tempos do primeiro amor, como nós vimos lá na igreja de Éfeso, e de uma volta para a palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, preste atenção, o primeiro sinal do avivamento no meio da igreja é a volta do povo de Deus para a sua palavra. É quando os crentes passam a ter fome de Bíblia. É quando os crentes vêm para o culto e não vem a hora de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar. Mas não somente aqui, os crentes estão em casa e estão ansiosos, desejosos por ler a palavra de Deus, por conhecer mais de Deus. Este é o primeiro sinal do reavivamento. Esse reavivamento ele só acontece quando a palavra de Deus ela se torna a nossa base, o nosso alimento, a nossa motivação todos os dias. Agora preste atenção, meu irmão, não confunda avivamento. Preste atenção, não confunda avivamento com culto animado, inovações litúrgicas e culto barulhento. Isso não é avivamento. Avivamento é primordialmente um retorno para as Escrituras. É por isso, meus irmãos, que eu não acredito em avivamento sem isso que nós estamos fazendo aqui, sem a exposição fiel da palavra de Deus. É por isso que eu não acredito em avivamento sem reuniões onde a palavra de Deus é pregada. É por isso que eu não acredito que um crente possa dizer que é avivado se ele não ama o culto de exposição da palavra de Deus. Lembre-se, meu irmão, lembre-se. Lembre-se da palavra, lembre-se que o Senhor te salvou e plantou a sua palavra no teu coração, para que você vá e dê frutos. Aleluia. Às vezes a gente vai se empolgando, né? Quarta atitude: guardar a palavra. Jesus primeiro fez um apelo para que a igreja se lembrasse da palavra. Jesus disse: lembra do que vocês têm ouvido e aprendido, do que vocês têm recebido. Lembra disso. Mas agora Jesus vai além e diz: guarda. E esse guardar aqui não é esconder, mas esse guardar aqui é colocar a palavra de Deus em prática. É obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, não é para ser usada como um objeto de decoração, mas é para ser colocada em prática em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Não há uma área da nossa vida onde a gente possa dizer: aqui eu não preciso da palavra de Deus. Não existe este lugar, não existe este espaço de tempo, não existe esta situação aonde nós não devemos viver conforme a palavra.
Não há, meu irmão, como nós vestirmos uma roupagem de cristãos para virmos à igreja e depois que sairmos daqui tirarmos a roupagem de cristão, botarmos uma outra roupagem para lidarmos com o mundo. Nós devemos vestir uma única roupagem de filhos de Deus, de cristãos verdadeiros. O salmista diz no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós devemos obedecer a palavra de Deus em todo o momento, e obedecer a palavra de Deus por completo. Uma obediência seletiva não é uma obediência. Steve Lawson vai além, ele diz que a desobediência à palavra de Deus e a mornidão espiritual andam juntas. Então, se nós não queremos virar crentes mornos, devemos obedecer à palavra de Deus, e a palavra de Deus produzirá vida em nós. Steve Lawson conta até uma história interessante. Ele diz que certo casal estava se programando para ir viajar até a Terra Santa, até Israel. E aí o marido olha para a esposa e diz assim, olha, não seria fantástico quando estivéssemos na Terra Santa, fôssemos até o Monte Sinai, aonde Deus deu a lei para Moisés, e lá de cima do Monte Sinai a gente recitasse os 10 mandamentos. E a esposa diz assim, então eu acho que seria melhor que ficássemos em casa e obedecêssemos a palavra de Deus. O meu conselho para nós nessa noite é, pratique e obedeça a palavra de Deus. Quinta atitude, arrependa-se. A solução para todas as igrejas que apresentaram algum problema era sempre a mesma, um chamado ao arrependimento. E esse chamado ao arrependimento, meus irmãos, significa uma volta imediata para Cristo, de todo o nosso coração e por completo. É uma mudança da nossa mente e do nosso comportamento. Arrependimento não é uma mera emoção. Daqui vir ao culto, derramar algumas lágrimas, achar que tudo vai mudar, como um passe de mágica. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão que nós precisamos tomar. Arrepender-se é mudar de direção, é virar as costas para o pecado e para o mundo e virar-se para Deus. Isto é arrependimento. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o arrependimento, ele necessariamente implica mudança de atitude. Você não se arrepende do pecado e continua pecando, mas você se arrepende e abandona a prática do pecado. Arrepender-se, meus irmãos, implica deixarmos o pecado. E Jesus nos convida nesta noite a mudarmos de vida. Tinha uma música antiga que eu gostava, música sertaneja, gospel, que dizia assim, eu não quero apenas melhorar de vida, eu preciso de mudança radical. Mudança radical. Isso é arrependimento, meu irmão. É uma mudança completa e radical em nosso ser. Ao contrário do que alguns hereges andam ensinando por aí, muita atenção. Ao contrário do que alguns hereges andam ensinando por aí, o arrependimento, ele é um processo necessário e que deve permanecer e continuar por toda a nossa vida. O arrependimento, ele é uma necessidade inescapável, contínua e permanente, porque andam ensinando por aí que não precisamos mais nos arrepender. Mas todos os dias eu digo que nós devemos nos arrepender e mudarmos a fim de nos parecermos mais com Cristo. A solução para todas estas igrejas foi um chamado ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de comportamento, à mudança de mente. Este arrependimento,
ele é operado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Porque é somente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem esta ação do Espírito Santo, o nosso coração duro permaneceria rebelde contra o Senhor. O arrependimento diário, ela é uma marca de quem está vivo. Sardes estava morto. A igreja estava morta. Mas o arrependimento aqui é uma marca de quem está vivo. E eu pergunto, você está vivo? Se você está vivo, então deve haver um arrependimento diário pelos nossos pecados. Versículo 4, 5 e 6. E a gente já vai se aproximando do final. Vamos ver sobre a promessa que o Senhor nos fez para Sardes. Existia, meus irmãos, ainda em Sardes, um remanescente fiel. Havia ainda em Sardes crentes vibrantes, crentes que permaneciam vivos, vigilantes, acordados. Crentes que se abstinham da impureza e do pecado, que não tinham nenhum compromisso com o mundo, e não se envolviam com o mundo, mas que se envolviam e se comprometiam com Deus. Eram cristãos que, a exemplo do que Paulo escreve em Romanos capítulo de número 12, eles não se conformavam com o presente século, mas renovavam as suas mentes. Eram cristãos que ainda mantinham as suas vestes brancas, incontaminadas com a sujeira do mundo. Era um grupo que procurava viver de modo santo e agradável ao Senhor. E para este grupo de pessoas, Jesus faz 3 promessas gloriosas. A primeira promessa é de vesti-los com vestes brancas. Talvez você lembre no começo eu disse que Sardes era conhecido por produzir lã branca. Mas mesmo Sardes sendo produtora de branca lã, nem todos tinham o poder aquisitivo para comprar aqueles tecidos, para adquirir aquelas roupas. Então Jesus faz uma promessa que para os sardenses era muito significativa. Jesus diz assim, eu vou dar roupas brancas para vocês. Roupas que vocês jamais teriam condições de comprar. Mas são roupas que eu conquistei na cruz do Calvário. Estas roupas brancas que o Senhor promete dar, apontam para a sua justiça que nos foi dada. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não são salvos pelas obras de vocês, mas vocês são salvos pela minha justiça, a vocês imputada, que é dada a vocês. Jesus Cristo prometeu vestir os vencedores com uma veste branca. Mas não uma veste que pudesse novamente ser suja. Aqui estamos falando de vestes puras e santas. Vestes brancas que apontam, meus irmãos, para a nossa perfeita e completa integridade nos céus. Seremos purificados e aperfeiçoados no céu pelo sangue do Cordeiro para nunca mais pecarmos. Todo o vestígio do pecado da nossa vida será apagado para sempre. Que coisa mais maravilhosa. Hoje pecamos, porque ainda somos falhos, e o pecado nos machuca, nos entristece, porque não é mais o normal da nossa natureza. No céu, todo vestígio do pecado será apagado, não haverá mais pecado no céu. Não choraremos mais por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos erros. Aleluia! Receberemos as vestes brancas da festa nupcial e para sempre gozaremos junto do nosso noivo. Aleluia! Segunda promessa, uma promessa de segurança eterna. Jesus faz uma promessa maravilhosa aqui, que jamais riscará os nomes daqueles que vencerem do livro da vida.
Esta promessa é uma promessa de segurança eterna, garantida pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. Ele não vai riscar aos que vencerem o nome do livro da vida. E eu quero aqui rapidamente abrir um parênteses para explicar o fato desse texto dizer que, veja, dizer que alguns não terão o seu nome riscados do livro da vida, não implica em dizer que outros terão o seu nome riscados do livro da vida. Algumas pessoas fazem um pouco de confusão sobre isso, porque a Bíblia emprega este termo, livro da vida, de pelo menos duas formas. No Antigo Testamento, quando fala em livro da vida, geralmente se refere ao livro onde constava o nome de todas as pessoas vivas que pertenciam a uma cidade ou a um reino. E quando aquela pessoa morria, o seu nome era riscado. É como o cartório hoje em dia, que emite uma certidão de nascimento quando nasce e uma certidão de óbito quando morre. Já no Novo Testamento, o termo livro da vida passa a ser usado como uma referência ao lugar aonde estão escritos os nomes dos salvos em Cristo Jesus. Desta forma, meus irmãos, muitos, ao olharem para os textos do Antigo Testamento, pensam que podem ter o nome riscado do livro da vida. Mas isto é algo que jamais pode acontecer, porque o próprio Jesus assim o garantiu, que jamais os nomes seriam riscados do livro da vida. Se fosse eu que estivesse garantindo isso para vocês, aí o negócio era complicado, porque possivelmente eu não conseguiria cumprir com a minha promessa. Mas quem está prometendo é o próprio Senhor, que não muda, não há sombra de variação nele. Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. O nome daqueles que foram escolhidos, meus irmãos, em Cristo Jesus, pela graça de Deus, já está escrito naquele livro, antes da fundação do mundo. Antes que pudéssemos fazer o bem ou o mal, coisas boas ou coisas ruins, o nosso nome já estava escrito naquele livro. Ora, meus irmãos, todo aquele que nasceu de novo em Cristo está vivo. Aquele nascimento que Jesus disse para Nicodemos, lembra? Importa-te nascer de novo. Então todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus estão vivos. E se estão vivos, o nome está no livro dos vivos, no livro da vida. Mas aqueles que não nasceram de novo em Cristo Jesus, eles estão mortos. E se estão mortos, logo o seu nome não está no livro da vida. Meus irmãos, o nosso nome não foi escrito no livro da vida com um lápis, para que pudesse ser apagado, mas foi escrito com o sangue de Jesus, que nos comprou definitivamente. Jesus nos comprou definitivamente. E o nosso nome está rolado no livro da vida, porque Cristo nos vivificou. Terceira promessa. Promessa de confissão diante de Deus e dos anjos. Jesus nos disse em Mateus 10, 32 e 33, diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, Cristo, o nosso advogado, na sala do tribunal, diante do santo juiz e dos seus anjos, ele irá proclamar a nossa salvação, ele irá dizer o nosso nome, e irá proclamar a salvação eterna mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Talvez muitos cristãos em Sardes estivessem fracassando em confessar o nome de Cristo e de dar um testemunho em meio àquela sociedade corrompida. Talvez fosse isso que estivesse acontecendo, mas a promessa do Senhor é clara: quem não se envergonhar de Cristo aqui na terra, terá o seu nome proclamado no céu. Meus irmãos,
o meu pedido é para que nós venhamos anunciar o nome de Cristo diante dos homens, dando testemunho como filhos de Deus diante deste mundo caído. Ainda que isso nos custe os amigos, o emprego, a família, a saúde. Diante de todos, vamos proclamar a Cristo Jesus. Porque se fizermos isso naquele dia, o Senhor clamará pelo nosso nome e dirá: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Eu quero concluir com alguns imperativos para a nossa vida. Primeiro, meus irmãos, eu quero dizer, sejamos vigilantes. Devemos nos lembrar do que nós temos aprendido, do que nós temos ouvido e nos arrependermos dos nossos pecados. O segundo imperativo é: busquemos a santificação, uma vida de oração e de integridade. Aonde há oração, não há espaço para o pecado. Eu vou repetir: aonde há oração, não há espaço para o pecado. Terceiro imperativo: busquemos o avivamento de Deus incessantemente, até Ele nos responder com fogo do céu. Certa vez perguntaram para um pregador famoso e disseram assim: olha, o que é necessário fazer para receber o avivamento? Então aquele pregador respondeu e disse assim: olha, vá até o seu quarto, o lugar onde você costuma orar. Dobre os seus joelhos. Pegue um giz e faça um círculo ao seu redor. Depois ore para Deus e peça para Deus derramar fogo do céu sobre todas as pessoas que estiverem dentro daquele círculo. E ele conclui dizendo: só saia de lá quando Deus te responder. Por fim, meus irmãos, concluo dizendo: estejamos atentos ao que o Espírito tem falado à igreja. Nesta noite o Senhor nos chama a estarmos vivos. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero finalizar fazendo um chamado. Se porventura alguém no nosso meio que tem ouvido esta palavra e foi por ela tocado, e sendo tocado por esta palavra reconhece que precisa de um Salvador, e se nessa noite você quiser se arrepender dos seus pecados, saindo do estado de morte espiritual para uma vida abundante em Cristo, eu te convido neste momento a confessar os seus pecados diante de Deus e fazer uma oração sincera e pedir para que a partir de hoje o Senhor te dê vida. Vamos orar. Pai, sabemos que a palavra à igreja de Sardes foi uma das mais duras que o Senhor escreveu, porque era uma igreja que estava morta e precisava, Senhor, urgentemente de um tratamento de choque para poder voltar à vida. Senhor, sei que foi uma mensagem difícil, dura para nós ouvirmos, mas uma mensagem necessária, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro da igreja de Sardes. O que eu peço, Senhor, é que Tu possas derramar sobre nós um avivamento. Porque no que depender, Senhor, dos cristãos aqui do Laranjinha, nós vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos, Senhor, nos focar na Tua palavra, nos Teus mandamentos. E vamos pedir todos os dias para que o Senhor reavive a Sua obra. Para que os cristãos, aquele remanescente fiel, possa incendiar toda a igreja. E da igreja incendiar este bairro, esta cidade, este estado, esta nação. Eu sei que o Senhor precisa apenas de poucos. E nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus.